Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Libertos pela Graça. Lembrando sempre que a gente está estudando aqui juntos. Eu não fiz teologia, eu não sei nada. Eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi desse texto que está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, em meio à nossa simplicidade, que nós possamos realmente entender o que a Tua palavra diz e que à medida que vamos entendendo, vamos colocando em prática. Que a gente possa ser cristãos cada vez melhores e que nós possamos agradar o Teu coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico de hoje é Lucas 23, dos versículos 13 ao 27. E eu vou ler com os irmãos, tá bom? Então diz assim, ó. Jesus é condenado à morte. Então Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: Vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata esse homem! Solta Barrabás para nós! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam ainda: Crucifica, crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa da revolta e do assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então os soldados levaram Jesus no caminho. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nele havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa deles. Amém? Bom, irmãos, então, o versículo escolhido pela Prisca Lessa, que foi a pessoa que escreveu esse texto, foi os versículos 24 e 25, e diz assim, ó: Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Bom, Pilatos, ele se viu entre a cruz e a espada, né? A fim de se esquivar da culpa, de condenar o inocente, e querendo evitar uma rebelião, porque o povo estava tudo enlouquecido, os judeus queriam ver o sangue de Jesus, ele recorreu ao costume que sempre acontecia na Páscoa, que era soltar um prisioneiro como forma de favor político. Então, toda Páscoa era comum soltar alguém, e Pilatos já pensou, vou soltar Jesus, né, porque não achou nada nele. Bom, de um lado tinha um homem inocente, conhecido por suas boas obras, do outro um homem vil, malvado, conhecido por seus crimes. A escolha parecia óbvia, né? Lógico, mas para a multidão não era. A massa é irresponsável, né, irmãos? Você pode ver quando um começa a destruir uma vitrine, começa a gritar, os outros vão tudo atrás. Então, eles estavam cegos pelo ódio e movidos pelo seu próprio pecado e a inimizade que todo pecador tem com Deus. A multidão escolheu errado, né? Escolheu Barrabás
e clamou pela crucificação de Jesus Cristo. Então, tal como Barrabás, todos nós pecamos contra Deus e por isso nós estamos no corredor da morte. Mas um inocente, glória a Deus por isso, que foi Jesus, foi condenado porque a gente fosse perdoado e liberto. Então não havia nada que Barrabás pudesse fazer para se libertar, nada. Nenhum bom comportamento poderia salvá-lo. Os seus crimes não eram nada comparados ao estado deplorável da sua alma, porque ele era mau, né? Ele já havia matado pessoas. Mas naquele dia, creio que Barrabás entendeu o sentido da graça. Então, Barrabás, ele foi um bandido escolhido para ser liberto em vez de Jesus. Então, ele fazia parte de um grupo de rebeldes, eles tinham cometido assassinato. A Bíblia não fala muito de Barrabás, né? Fala bem pouco. Este momento é a citação que existe dele nesse livro, em Mateus, enfim. Mas a gente não sabe dizer o que aconteceu com Barrabás depois que ele foi libertado. Porque a gente sabe que na altura da Páscoa, né, o governador romano, no caso, era Pilatos, e Pilatos, ele era o governador da Judéia, ele tinha que soltar alguém. E ele estava querendo soltar Jesus porque ele foi governador dos anos 26 a 36 antes de Cristo. Quer dizer, ele governou 10 anos. Então, todo o tempo que ele governou foi o tempo do ministério de Jesus Cristo e de João Batista. Então, ele sabia que Jesus era uma pessoa inocente. Ele sabia das obras de Jesus, ele tinha ouvido falar. Mas, e outra coisa que ele sabia também é que os líderes religiosos tinham entregado Jesus porque eles estavam com inveja. Gente invejosa faz coisas muito ruins. Então ele ficou preocupado, né? E também tinha uma outra questão. A sua esposa tinha falado para ele, ó, não se mete nisso não, hein? Não se mete não, porque eu sonhei com ele. Está lá em Mateus 27, 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Então ela teve uma revelação. Então ela avisou o marido, ó, não se mete nisso aí, essa seara não é para você. Este homem é inocente. Naquela época, a insurreição, o assassinato eram crimes que as pessoas eram condenadas à morte. Então, se o Barrabás não tivesse sido liberto, provavelmente ele seria crucificado. Não ia ter outro jeito para ele. Mas Barrabás merecia morrer. Bem feito para ele, porque ele tinha assassinado gente, ele tinha feito rebelião. Então ele estava longe de Deus, pronto, ia morrer. Era a lei era assim. Mas Jesus não. Jesus era inocente. Mas o que aconteceu? Jesus morreu no lugar de Barrabás. Então, como eu disse, ninguém sabe o que aconteceu com Barrabás depois. Mas uma coisa é certa, Barrabás teve uma segunda chance. Então ele podia escolher entre continuar sendo uma má pessoa ou mudar o seu jeito de viver e seguir a Jesus. Então cada um de nós, eu, você, cada um de nós somos como Barrabás. Nós somos condenados a morrer nos nossos pecados. Mas Jesus fez isso em nosso lugar. Graças a Deus por isso. E agora a gente tem escolha, né? A gente pode completar a nossa história de uma forma diferente. Então, eu já escolhi ficar com Jesus. Eu não quero ficar separado de Deus. Então, eu creio que cada um de nós que está escutando esta mensagem agora, que está ouvindo o que a palavra diz, deveria também dar ouvidos para Jesus e escolher ficar com Ele. Porque, assim como Barrabás, nós estamos sempre tendo uma segunda chance. Então, ao condenar Jesus e libertar um criminoso, a multidão apenas testificou a missão que Jesus veio realizar no mundo: salvar e libertar os pecadores como Barrabás, como eu e como você. Então, a gente estava condenado, mas pela graça, a gente foi liberto por meio de Jesus. Oh, glória!
nós somos livres. Espero que você que ainda não se decidiu, que você possa também se entregar a Jesus, aceitar como seu Salvador, para se tornar uma pessoa livre, como eu e muitos dos que estão escutando neste momento são também. Então, nosso manancial termina assim: a condenação de Jesus e a liberdade de Barrabás são um prenúncio da cruz. Liberdade aos cativos. Amém. Isso é uma grande notícia. Essa é a boa nova do Evangelho, né? Que Jesus veio, pregou a sua palavra, morreu na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ter restabelecido o nosso contato com Deus, para que nós pudéssemos agora estarmos numa linha direta com Jesus. Então, meus irmãos, eu me despeço aqui contente, né, por essa boa nova. É muito bom todos os dias a gente se lembrar disso, que Jesus realmente veio ao mundo para nos salvar, porque Ele é misericordioso. Então, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. E lógico, né, meus irmãos, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.